tem uma trajetória bastante grande nessa área, com bastante experiência e, sem dúvida nenhuma, vai nos trazer muitas informações importantes, né, sobre o processo de captação de recursos, falando também de possibilidades, né, de fontes de financiamento aí para a administração pública. Então, eu vou deixar também, né, a Adriana tem a oportunidade de falar um pouquinho mais do currículo dela, quando ela começar a falar. Mas, antes de passar a palavra para ela, quero lembrar a todos que mantenham seus microfones desligados. Nós vamos ter, então, a exposição da Adriana, todas as informações que ela vai trazer para a gente, e, em seguida, nós abrimos, então, para perguntas, manifestações, que podem ser feitas tanto pelo chat como, né, pelo áudio também, áudio e vídeo. Então, acho que é isso. Agradeço a presença de todos, né? Mais uma formação, estamos já na reta final das nossas formações de novos gestores, e aí depois, em seguida, a gente passa mais informações, então. Adriana, está contigo, muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Então, boa tarde a todos e a todas. Todo mundo ouvindo bem? Dá um joinha quem está ouvindo certinho. Muito bem. Então, para a gente é uma grande alegria, né, quando a FECAM faz o convite, porque, embora estejamos em organizações diferentes, né, em instituições distintas, pertencemos à mesma causa, que é a causa municipalista, a causa que busca o desenvolvimento e a autonomia dos entes federados, para que as políticas públicas cheguem de fato, então, a todos os cidadãos do nosso país. E é com alegria que sempre que a FECAM convida, a gente se faz presente. Enxergamos com bastante alegria também aqui novos rostos, né? No sentido de que muitas pessoas estão começando nessa gestão da cultura, e vemos também aqueles mais antigos, né, que no passado foram contemporâneos junto conosco na atuação da gestão da cultura municipal. Então, é sempre muito prazeroso estar nesse meio, né? Hoje a gente atua mais no âmbito das transferências da União, da captação de recursos, mas nunca abandonando a área da cultura, que é algo que a gente tem uma ligação, enfim, né? Então, como o Marcos colocou, a gente chega nesse momento dessa importante capacitação do CONGESC, entendendo que a sequência da escolha dos temas dessa formação foi muito feliz. Então, a gente já teve as falas do Sistema Nacional de Cultura, dos planos, a parte de financiamento, onde o Marquinhos apontou muito bem as questões essenciais para vocês saberem, né, dentro da administração pública da cultura. E agora a gente vem, então, complementando com a questão do processo da captação. E até comentei com o Marquinhos essa semana, talvez a gente vá frustrar alguns de vocês, mas é importante que desde já a gente alerte, né, de que a fala que a gente traz hoje de captação é no sentido de um pouco mais abrangente, no sentido de explicar o que de fato é o processo, o que vai interferir para que de fato vocês tenham um resultado efetivo, o que vai contribuir, né? O que é esse diferencial que faz o recurso chegar no município de fato, vai colocar também a questão de alguns mitos, né, que existe no tema captação de recursos, com esse objetivo de apresentar para vocês o todo do processo, e aí em cada município vocês organizem, né, a execução dessas ações para que o resultado financeiro chegue de fato aí na ponta. Então a gente preparou um material e a gente vai discorrer sobre ele e vamos compartilhar a tela aqui. Podem fazer um sinal sonoro, está tudo ok? Tá, né? A imagem está perfeita ali, né? Sim, Adri, estamos vendo. Ok. Então, esse é o banner do convite. Vamos passar o slide. Então, aqui falamos, né, enquanto membro da equipe da Associação dos Municípios da Gran FPOLIS, a qual nossa diretoria, assim que recebeu o convite da FECAM, nos liberou prontamente por entender da importância dessa parceria. Só colocando aqui alguns dados para apresentar a nossa associação para vocês, né?
A nossa atual presidente é a prefeita de Rancho Queimado, Cleci Veronese, né, que tem feito um trabalho brilhante conosco na instituição. Temos 52 anos de atuação, então é bastante tempo no movimento municipalista. Congregamos 22 municípios de realidades totalmente distintas, né? Temos 9 assessorias técnicas para auxiliar os municípios nas mais diversas áreas. Assessoria de transferência de conhecimento e não de execução, importante deixar isso claro. Temos 13 colegiados, dentre eles o de políticas culturais, que foi criado em 2017. Temos a conquista do nosso prêmio de boas práticas em gestão cultural no ano de 2019, através do trabalho do nosso colegiado de cultura. E temos sobre responsabilidade social, né, do trabalho que a gente desenvolve regionalmente. Então, temos esse reconhecimento. Quando a gente fala em associação de municípios e FECAM, é importante dizer do nosso orgulho de entender exatamente a importância desse trabalho em rede. Então, quando a gente fala em municipalismo, a gente fala em trabalho em rede. Então, a gente não está trabalhando paralelo, e sim em conjunto, né? Temos a nossa Confederação Nacional de Municípios em Brasília, temos lá a Aninha, que já esteve aqui na primeira formação desse programa, temos a FECAM, com nosso suporte de CRIS, com o GESC, e temos também 21 associações. Todos conhecem esse recorte, mas só importante a gente falar da importância, né, do trabalho em rede e integrado entre todas essas instituições que não são concorrentes jamais, e sim apoiadoras umas das outras, né. Aqui um breve currículo, o Marquinhos já falou o essencial, a gente só registra aqui, né, as experiências, pois a especialização em gestão pública, na turma do ano passado, do Itaú Cultural com Girona, a gente se colocou no processo, né, concluímos a formação em gestão em políticas culturais. Hoje, na região da Grande Florianópolis, a gente atua também como multiplicador da plataforma Mais Brasil, do governo federal, que é o sistema para receber os recursos, né, voluntários da União, também multiplicadora do modelo de excelência em gestão, que é a inserção da gestão da qualidade nos ambientes públicos, né? Programa novo do Ministério da Economia, e integrante da BCR, que o Marquinhos já colocou, e ali algumas experiências. Então, a gente atua há 16 anos, né, nessa área de políticas públicas, especificamente captação de recursos, tendo passado em gestões municipais, empresas de assessoramento no Estado, e também organizações da sociedade civil. E estivemos aí com alguns rostinhos mais antigos na criação do próprio Congesc, né, Marquinhos, Célia, Viviane, lá em 2010, né, quando constituiu esse grupo aí tão importante para os municípios. Nosso objetivo aqui hoje é apresentar para vocês o processo de captação de recursos, não como uma atividade isolada, como é facilmente compreendido no senso comum, né? Como se o ato de captar o recurso fosse só ir em busca do recurso, mas existe todo um contexto por trás que a gente vai apresentar para vocês, no sentido de vocês conseguirem colocar em prática as metas, né, as demandas, as necessidades que vocês já identificaram no Plano Municipal de Cultura, ou que, se ainda não tem o plano, já conseguiram identificar aí no próprio plano plurianual de vocês, né? Então, esse é o nosso objetivo, né? Apresentar essas etapas, esses elementos da captação de recursos. Então, resumido, o conteúdo que a gente vai falar para vocês aqui é, primeiro, um nivelamento conceitual, né? Esclarecendo alguns mitos sobre o tema, apresentando o conceito mais genérico da captação de recursos, as etapas, os ciclos que compõem esse trabalho, os elementos que são essenciais, sem os quais vocês não conseguem, né, efetivamente obter resultados, instrumentos, a estrutura necessária, o perfil do profissional, as atividades que esse profissional desenvolve, aspectos técnicos, né? Então, desde a importância do planejamento até onde está o recurso de fato, né? As fontes tão desejadas aí por vocês de saber onde estão. E os aspectos políticos, né? A importância das parcerias, da transparência, enfim. Lembrando que isso que a gente está apresentando para vocês aqui hoje, ele é específico para falar de captação de recursos no âmbito da gestão da cultura municipal. Se a gente faz uma fala e um treinamento para organizações da sociedade civil, o perfil da fala é totalmente diferente. Se a gente faz para a gestão de convênios do município, também tem outras características. Então, o conteúdo aqui está adaptado no sentido de trazer à luz temas e formas de viabilizar esse trabalho de acordo com a estrutura que vocês dispõem na cultura. Então, os mitos teriam vários, mas os principais que a gente traz, que é muito comum, e acredito que todos vocês já escutaram, né?
alguma pessoa que em algum momento diz que esse trabalho é muito fácil. Não, isso é muito fácil. Isso a gente põe na mão de um deputado e está tudo certo, né? Então, é muito comum a gente ouvir isso, que captar recursos é um trabalho fácil. Não trata-se aqui de dizer se é fácil ou se é difícil, mas sim de dizer que ele precisa ter uma organização e uma estruturação mínima, como tudo que a gente faz na nossa vida para dar certo. Né? Então, desde um almoço, vamos fazer uma analogia, que você não planeja os ingredientes, não dimensiona o tempo que você precisa para poder fazer, e você vai fazer ali em 10 minutos, você vai comer no máximo o quê? Um miojo bem mais ou menos, né? Agora, se você planeja um cardápio com antecedência, prepara os ingredientes, dimensiona um tempo necessário, aí você tem um almoço de maior qualidade. Assim também é na captação de recursos. Então, aquela história de que é muito fácil, desconfiem quando escutarem algum tipo de apresentação do trabalho dessa forma tão simplista, porque como a gente falou, não trata-se de ser fácil ou difícil, mas sim de estar estruturado e organizado para você chegarem no resultado. Outra fala muito comum no meio, principalmente político, é de que sobra dinheiro nas fontes de recurso e falta projetos, né? Isso a gente é só olhar para a economia do nosso país, que há algum tempo não anda bem, que a gente já vai entender que não sobra dinheiro em lugar algum. É só observar quanto a gente despende do orçamento geral da União para pagamento de dívida pública, que a gente vai observar que não sobra recursos. Não sobra recursos em nenhuma esfera, né? Nem no município, nem no estado e nem na União. Então, a gente precisa entender que quando se fala isso, na verdade, o que pode estar sendo tentado nos dizer que falta projetos de qualidade. Aí talvez a gente encontre algum sentido nesse tipo de fala, mas recursos sobrando e faltando projeto em nenhuma fonte, né? A gente vai apresentar as fontes para vocês e vocês vão ver que nitidamente a demanda, a procura por recursos vai ser sempre superior à capacidade de qualquer fonte em atender esses projetos. Então, prova que não falta projeto. Falta, talvez, projetos de qualidade quando a fonte precisa avaliar o mérito, a característica, né, de maior qualidade técnica desses projetos. Hoje, o que nós temos de conceito em captação de recursos? Nós temos um conceito no Brasil, né, bem conhecido, da Associação Brasileira de Captação de Recursos, mas que é voltado para organizações da sociedade civil. Não temos um conceito de captação de recursos, né, que contemple também a questão pública. Mas, Não, sim, mas eu tinha feito isso antes. Eu tinha feito isso antes. Temos alguém com o microfone ligado? Voltando então. Acho que é a Verena, por favor, desligue o microfone. Então, voltando ali, né? Esse conceito ele também acaba contemplando características do trabalho da captação na gestão pública, que significa ter um processo estruturado, desenvolvido por uma organização, né? E aqui no caso das organizações da sociedade civil, visa pedir contribuições voluntárias, doações, né? Mas no caso do poder público, isso já não se enquadra efetivamente dessa forma. Então, a gente fez uma adaptação, ampliando um pouco esse conceito, que a captação de recursos é um processo composto por etapas, estratégias e ações para viabilizar projetos e instituições, né? Então, isso é importante a gente entender que é todo um processo. Mas de que processo a gente está falando, né? Um processo que tem algumas etapas, que a gente pode resumir. Cada uma dessas etapas a gente pode desdobrar em diversas outras ações, mas resumidamente, né, nós começamos de um planejamento, né, o que queremos captar, para que queremos recursos, né, até estruturar esses instrumentos, essas ferramentas que vão servir para a gente ir atrás desses recursos, os famosos projetos, e então ir buscar as fontes de recurso, né? Aonde estão a fonte mais indicada para cada tipo de necessidade que eu tenho. Depois de conseguir o recurso, né? Vamos ser bem otimistas, conseguir o recurso, você tem outra situação para gerenciar, que é toda a gestão
desse instrumento que você celebrou ou desse recurso que você conseguiu. Você precisa, então, fazer a gestão dele tal qual você colocou na sua proposta de solicitação do recurso. Lá a gente vai estar falando de meta, de etapa, de cronograma, né, de um orçamento a ser cumprido, de uma prestação de contas, né? Então, a gente faz a execução tendo em vista o que foi prometido naquela proposta quando a gente foi buscar o recurso. Na prestação de contas, a gente já começa a esclarecer o que foi realizado, o que não foi realizado, justificar o porquê das coisas, apresentar documentações que comprovem essa execução, e é ideal que ao final do processo a gente avalie. Do contrário, a gente não sana questões que porventura não tenham ficado tão adequadas. Então, isso fica muito claro em eventos, por exemplo. Quando a gente não faz esse processo devido de avaliação, incorre quase que 100% das vezes nos mesmos erros. Porque um ano depois, vamos pensar que a gente está falando de um evento anual, você já esqueceu a maioria das coisas. Então, no calor do momento, tão logo conclua a ação, já fazer uma avaliação de equipe, né? E aí, claro, gente, tudo isso que a gente está trazendo nas etapas, existe estudo, metodologias diversas, aprofundamento, e aqui a gente não vai aprofundar, tá? Em relação ao ciclo do processo de captação de recursos, então vamos pegar essas etapas aqui e depurar mais um pouquinho, abrir um pouquinho mais elas para a gente entender e ficar mais claro. Então, identificar as demandas. O que que eu preciso? Tá, eu quero construir a minha Casa da Cultura. Eu quero desenvolver um festival anual de circo, vamos lá. Eu quero viabilizar a minha escola de artes, enfim, você vai colocar todos os projetos que vocês precisam. Depois, vai dimensionar os valores de cada um desses projetos, quanto eu preciso e para que eu preciso de cada um deles, né? Aquela etapa de elaborar efetivamente os orçamentos, as demandas de toda o projeto que vocês têm. Depois, identificar as fontes de recurso. Ok, eu já sei o que eu preciso. Onde eu vou buscar? Então, se é um evento, a gente tem que buscar uma fonte que seja mais direta, mais rápida, mais ágil, né? Não dá para pensar numa fonte muito remota ou muito concorrível, né? Então, tem que ir fazendo essa análise. Contatar financiadores, os famosos pleitos ou então pedidos, que é um sinônimo, fazer pedidos, né? Então, se a gente está falando aí de recurso de emenda parlamentar, por exemplo, do qual a gente já vai detalhar mais um pouco, a gente está falando necessariamente de fazer pedidos, né? E para cada uma dessas etapas aqui tem forma de fazer, e a gente vai detalhar um pouquinho com vocês cada um deles, né? Submeter propostas, então, por exemplo, se eu tenho um edital, uma chamada pública, algo que eu esteja concorrendo com os outros, eu vou ter uma regra, né? Então, é importante a gente saber que cada fonte de recurso tem regras próprias e que não serão as mesmas. Então, é outro equívoco também. Às vezes a pessoa, mas no governo do estado é assim, mas no federal não é. Vão ser regras distintas e às vezes dentro da mesma esfera você ainda tem distinções. Então, é importante entender que cada fonte ela é única, ela é específica e ela tem regras próprias que precisam ser estudadas, né? Então, quando, por exemplo, aqui na parte 5 aqui, submeter propostas, fazer proposições, sempre muito alinhado das regras do jogo, porque não é raro, né, não se saber corretamente as regras e mandar propostas que não vão se efetivar ou não sequer vão ser analisadas por falta de observar vários detalhes de cada fonte de recurso. Depois de acordado, de assinado esse recurso, né, temos então ali processos para gerenciar. Né? Então, vai ter um compromisso que foi firmado com a fonte de recurso e você precisa seguir tal qual foi firmado. Né? É claro que existem exceções, possibilidades de alteração, de adequação, mas tudo dentro das regras do jogo de quem está financiando o seu projeto. No passo 7, temos comprovar resultados, né, que seria a nossa prestação de contas, ou um conceito um pouco mais amplo, né, dentro da administração pública, se chama accountability, que é você colocar para o seu financiador uma transparência, além do que a lei da transparência já exige, né, fazer pelo fato de ser
importante ser transparente, não apenas porque a lei recomenda. E avaliar o processo, objetivando a correção de percalços e possíveis melhorias. Então, esse é o nosso ciclo da captação. Muito bem, a gente já sabe quais as etapas, o ciclo. O que eu preciso de fato para ir atrás do recurso? Então, identificar alguns instrumentos, alguns pré-requisitos, algumas coisas que são essenciais, sem as quais vocês efetivamente não vão conseguir o resultado financeiro almejado. A primeira coisa a se apoiar, o primeiro compromisso a não esquecer é o que foi prometido nas campanhas dos prefeitos, né? Isso é muito importante, que vocês sejam fiéis aos anseios da população que elegeu essa proposta de governo para então gerir a cidade e, consequentemente, a gestão da cultura nessa cidade. Então, ser fiel a isso, resgatar lá o plano de governo, a proposta do prefeito, o que ele prometeu, o que foi identificado como importante e prioritário. Claro que no momento de uma campanha, talvez muitas gestões, né, muitos candidatos não tivessem claro como funciona a gestão da cultura, não tivesse claro o que a política pública de cultura tem como premissa. Isso também é comum, mas dá para fazer um conjunto, um alinhamento entre o que é gestão de fato da cultura com o que foi prometido, né? No sentido de só partir de uma linha inicial, né, de um compromisso previamente feito e não fugir, não criar outras realidades que de repente não foi o que foi combinado lá no início. Então, resgatar esse plano de governo, identificar ali as promessas e os compromissos. Para os municípios que têm plano municipal de cultura, se debruçar nele, né? Ali já estão as metas e os anseios que os agentes culturais do município, que a população já identificou e validou como necessários, né? Então, é claro que existe a revisão dos planos, aqueles municípios que já fizeram há algum tempo precisam revisar, mas, no geral, ali já tem a espinha dorsal do trabalho da gestão cultural no município, tá? Outra questão também é começar a elaborar os projetos de forma com muita qualidade. O que a gente observa? Assim, ó, tem muito projeto que é dito como projeto, mas de fato é só uma ideia. Ah, eu tenho um projeto, né? Eu tenho um projeto na minha cabeça. Na verdade, foi uma ideia, ela não está estruturada, ela não está dimensionada, ela não está, de fato, passível a uma apreciação de um financiador de qualidade. Então, ter projetos não só elaborados, mas bem elaborados é essencial. E aí existem diversos cursos, diversas metodologias. Eu fui contemporânea do Marquinho, num curso da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com então o Ministério da Cultura. Aqui nesse grupo, acredito que devam ter várias outras lideranças com competência de elaboração de projetos. De repente, é uma possibilidade ter outra formação nesse sentido, né? Para aprofundar melhor isso, mas só lembrando que não tem um jeito único de escrever projeto, né? Tem algumas formas e é importante que vocês escolham uma dessas formas para preparar projetos de qualidade. Então, muito bem, tem o plano de governo, tem as metas do Plano Municipal de Cultura, tem os projetos que vocês vão elaborar e deixar previamente prontos para então buscar as fontes de recursos. Esse é o ciclo ideal. Tá? Esse é o ciclo ideal. E, obviamente, como organizados que vocês são, dentre as atividades que vocês executam com recurso próprio no município, vocês vão fazer o relatório anual de atividades. Então, esses elementos, eles vão ser fundamentais para vocês comprovarem para os financiadores de possíveis projetos de que vocês têm mérito, que vocês têm trabalho e que vocês têm organização e sabem aquilo que querem. Tá? Outras questões que a gente colocou aqui na última linha, que o Marcos também já abordou na capacitação dele de financiamento da cultura, é as peças orçamentárias, né? Então, assim, tudo que for feito no âmbito da gestão da cultura do município, pensar que precisa estar previsto, precisa estar planejado, precisa estar combinado com a equipe da prefeitura, né? A gestão da cultura, ela não anda sozinha, ela deve, né,
se valer da equipe técnica do município para obter os melhores resultados. Então, quando for pensar nesses projetos, nesse plano municipal de cultura, enfim, tudo isso deve estar muito amarrado e alinhado no plano plurianual. Então, aquilo que vocês pensam em fazer precisa estar no plano plurianual, independente de onde vem a fonte de recurso. Ele precisa estar previsto, necessidade. Precisa também, anualmente, constar na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual. Então, essa previsão, ela é fundamental em qualquer nível de gestão, né? Tanto que quando vocês vão se incluir, vão se enquadrar em algumas previsões, em programas, né? Então, assim como o município tem a previsão de programas, projetos e ações, o governo estadual e federal também tem essa previsão, né? E a visão, vão buscar recursos com as outras esferas. Então, é importante entender que essa mesma estrutura do município, ela se aplica no estado e na União, e é nessas gavetinhas, chamada programas, que vocês vão buscar estrutura necessária, ponto polêmico, né? A gente faz uma ideia do que é a captação, do que precisa, mas de fato, como profissionalizar essa área dentro do município? Como um curso que a gente fez, de alguns que a gente fez, e eu não lembro agora bem qual era o professor, mas ele dizia que não. Só um pouquinho, gente. Ele dizia que não existe captador de recurso de final de semana e nem do tempo que der, do tempo que sobrar. Existe, né, um trabalho com efetivamente resultados. Então, aqui a gente apresenta 2 tipos de estrutura que a prefeitura pode ter, né? Ou, se não necessariamente no setor de cultura, ou dentro da estrutura da prefeitura, ela pode ser terceirizada através de uma empresa, de um prestador de serviço, ou ela pode ser setorizada, tá? O que a gente observa na maioria dos municípios é existir prateleiras já colocadas, mas não existir de fato, né, um setor que se responsabilize por aquilo. Então, aqui a gente sugere o ideal, cada município vai, obviamente, aplicar da maneira que entender pertinente, mas é importante a gente inserir, enfim, a opção é do município, a chance de resultado é maior, porque a gente tem mais dedicação, tem um trabalho específico para aquela situação, né? Então, as possibilidades e as oportunidades são maiores. Quando a gente tem necessidades para terceirizar, você vai precisar colher propostas de empresas, né, que tenham experiência na área, que façam um bom trabalho. Você vai ter que fazer licitação, obviamente, vai ter que fazer a contratação, né? Vai ter que, então, conseguir elaborar os projetos, mapear as fontes, fazer os pleitos e tudo aquilo lá que a gente colocou nas etapas. Você vai ter que ter esses pré-requisitos bem elaborados, né? Então, a empresa contratada para captação, a demanda. Vocês vão ter que acompanhar, ter um tempo para acompanhar esse processo, porque não é o fato de ter terceirizado que tira de vocês a responsabilidade de acompanhar. Obviamente, vai depender de um investimento, né? De um valor mensal a ser repassado aí para a prestação desse serviço. Cultura aqui, desse tipo de opção, tem alguns municípios que optam. Um menor investimento em curto prazo. Então, vamos pensar, se eu contratar um captador, né, de acordo aí com a recomendação da profissão, que foi regulamentada, a gente já vai mostrar a profissão do captador no Brasil, o valor de uma terceirização de empresa geralmente é menor do que o valor, né? Considerando os encargos, 13º, férias, tudo, é menor do que você ter um profissional na equipe. Porém, você tem uma maior dependência externa. Vocês não estão donos, né, daquele conhecimento, daquele processo, daquele gerenciamento. Então, como resultado dessa opção, vocês têm um menor investimento em curto prazo e uma maior dependência externa. Vocês têm algumas necessidades para estruturar, né, essa setorização. Você precisa ter um espaço físico para essa pessoa trabalhar, equipamentos, né? Precisa de um bom computador, precisa de uma boa impressora, precisa, né, ver a competência dessa pessoa, ou se ela não tem essa competência, viabilizar cursos para ela se aprofundar, né, nas diversas expertises que essa profissão exige. Você vai ter as suas prioridades ali definidas, né? Vai dizer o que a pessoa precisa fazer, os mesmos pré-requisitos e prioridades que tu precisa para o terceirizado, tu vai precisar passar para o teu órgão. Você vai precisar fazer a gestão dessa pessoa, obviamente, acompanhar também, e vai ter esse investimento desse salário desse profissional e dos custos inerentes a esse trabalho, né? Você tem um maior investimento no curto prazo, porém, né, você tem essa segurança de maior autonomia da instituição, né? Então, o servidor é da instituição, o conhecimento fica ali e vocês estão corretos de se trabalhar. Alguns modelos de como funciona atualmente nos municípios aqui de Santa Catarina. Os modelos mais comuns, né? Tem município que opta em ter um setor dos recursos que o município capta atualmente são emendas parlamentares.
né, que aí resultam em instrumentos, né, de convênios, contratos de repasse, enfim. Então, a maioria dos municípios tem essa estrutura de gestão de convênios, que às vezes é gestor municipal de convênios, ou é uma pequena equipe de 2 a 3 pessoas, enfim. Esse modelo ele é muito difundido no estado. Nos municípios que têm uma estrutura maior nos seus órgãos culturais, costuma algo nesse sentido, que aí a pessoa que, além da execução, da captação, faz diversas outras coisas no órgão da cultura, mas fica também com essa incumbência de gestão de projetos. Tem aqueles municípios específica para agenciamento, ou seja, que é aquele profissional que vai ficar basicamente com a Lei Federal de Incentivo à Cultura ou desses mecanismos incentivados, né? Que é aquele que vai fazer agenda nas empresas, que vai ter um foco nesse tipo de captação, né? No agenciamento, que aí é uma ínfima parte, né? Uma pequena minoria, mas que aos pouquinhos estão se difundindo, que eles estruturam um setor mesmo de captação de recursos, uma secretaria de captação de recursos que considera todos os tipos de fontes, todos os órgãos da prefeitura e consegue estruturar melhor isso. Então, nessa secretaria, por exemplo, vai ter uma pessoa que vai cuidar só dos incentivos fiscais, a outra só dos convênios estaduais, recursos estaduais, financiamentos, empréstimos com bancos públicos, o outro vai se especializar em questões federais, enfim. Então, existem esses modelos aqui. Ah, qual que está certo, Adriana? Como a gente falou, o município vai optar no momento, tá? Pela conjuntura que ele considerar mais adequada. Mas se a gente pudesse sugerir essa estrutura do órgão de captação de recursos que congregue todas essas formas de buscar recursos para o município e trabalhe, né? O profissional, né? Então a gente já falou um pouquinho de outros aspectos. Agora, quem é o profissional de captação de recursos? Tá? Então hoje a gente pode dizer que é aquele profissional que busca esse conhecimento, que tem um período X da sua semana para se dedicar a essas questões, que a captação faz parte das suas atribuições. Então, como um perfil geral, a gente pode dizer que aquele profissional generalista, ele precisa saber um pouquinho de cada coisa. E mesmo que ele não saiba, ele tem que ser comunicativo, proativo o suficiente de ir atrás de quem saiba da informação. Então, não existe missão dada a um captador de recursos que ele não tenha a capacidade ou compromisso de ir buscar. Então, se é uma informação da contabilidade, ele vai sentar na contabilidade, ele vai entender, vai buscar entender aquilo. Ah, se é da parte de engenharia, ele vai sentar com o engenheiro, então ele vai ser esse elo, aquela pessoa que movimenta a prefeitura para buscar diversas questões para chegar no objetivo. Não vai ser aquela pessoa, por exemplo, que tem um perfil de parar na primeira dificuldade. Ah, não, contabilidade não me mandou um papel, então vou esperar eles mandarem. E aí o prazo final da tua fonte de recursos já passou. Então tem que ser alguém que seja ativo no processo, não dá para ser um perfil passivo, né? As atribuições desse profissional vão ser, em parte, operacionais, sistema, elaboração de relatórios, documentos, planilhas, então precisa de foco, e vão ser em partes estratégicas, buscar contatos externos, relacionamento com assessores dos parlamentares, com os secretários, precisa ter esse perfil também um pouco híbrido, né? De que forma que o prefeito vai contratar esse profissional ou que vocês, secretários, vão contratar para suas secretarias? Vocês podem fazer um concurso público. Depois, quem tiver interesse, a gente tem alguns exemplos de municípios que fizeram, e isso seria o ideal dos mundos, porque é aquele profissional que vai passar gestões e ele só vai acumular conhecimento, não vai precisar ficar pegando alguém do zero, de 4 em 4 anos, no mínimo, né? Enfim. Então, pode ser concursado, existem algumas possibilidades para isso, né? Alguns exemplos de municípios que já fizeram. E pode ser também um comissionado, que é o mais comum de ocorrer, né? Aquela pessoa de confiança, que é indicada para executar esse trabalho de extrema responsabilidade. Hoje a gente colocou aqui 2 informações muito importantes. Como a gente já falou, a BCR ela não congrega captadores de recursos públicos, né? De órgãos públicos, apenas de organizações da sociedade civil. Mas como a gente está falando de um processo que é muito semelhante, a gente pode, por analogia, fazer
comparações. Então, o Código de Ética do Profissional de Captador de Recursos, ele é específico lá no site da BCR para os captadores das organizações da sociedade civil. Mas vale para o captador do órgão público fazer uma leitura, que ali a gente está falando de ética, de posturas, de posicionamento, que é muito importante, né? Isso é extremamente importante. E até vocês é interessante saber como um profissional de captação de recursos deve se portar lendo esse código, porque daqui a pouco vocês podem estar querendo terceirizar esse serviço na prefeitura e vocês vão saber exatamente qual é o tipo de postura esperada desse tipo de profissional. Então, aquele que chega prometendo, garantindo resultado, já desconfie, né? Então, isso está muito claro lá no Código de Ética. Como procede, como cobra, como é essa remuneração. Então, tudo isso precisa, né, ser bem observado. E temos também o nosso CBO, fresquinho, né? A classificação brasileira de ocupações, depois de alguns anos de luta dos profissionais aí, em fevereiro, né, fez esse código, né? Então, agora já tem esse código do captador de recursos, já pode ser colocado, né, nas carteiras de trabalho, enfim, já tem essa profissão com as suas respectivas atribuições, né? Aqui a gente coloca algumas atribuições, algumas funções que, ao longo do tempo, a gente foi observando ser essenciais para esse captador de recursos. Se isso aqui não tiver no planner, tá? Eu vou mostrar para vocês. Eu não sou dada muito à tecnologia, deveria ser mais, né? Mas isso é problema de certidão de nascimento amarelado. Eu uso muito isso aqui. É o quê? Isso aqui é um planner. Você compra em qualquer papelaria. Ele divide a tua semana, teu mês, em uma página, né? E aqui você vai colocando o que você vai fazer cada dia. Isso aqui é muito simples e é tolo falar disso agora, mas isso mudou minha vida. Sem isso, porque aquelas agendas maiores, grossas, elas ocupam um peso considerável na sua bolsa, enfim, né? Eu não tinha muita facilidade, celular também não, mas que cada um ache a sua forma de organizar o próprio trabalho. Eu anoto no planner, e aí eu não esqueço das coisas, né? Então, tudo isso que a gente foi falando precisa ser incluído numa rotina de trabalho de vocês, senão vocês não vão conseguir executar. Então, deixar para elaborar um projeto quando tiver tempo, não vai acontecer. Deixar para elaborar de noite, final de semana, não é justo com a sua família, com o seu tempo livre, com a sua saúde física e mental. Então, tentem organizar, ou no celular, ou na agenda de papel, no planner, enfim, momentos para vocês desenvolverem as atividades, né? Vocês que forem fazer o trabalho de captação. Primeira coisa, mapear as demandas. Ok, peguei lá o plano de cultura, o que eu tenho aqui de necessidade, o que vai ser a prioridade, senta com o prefeito, a ordem de prioridade aqui. Temos 5 projetos. Para que a gente vai pedir dinheiro primeiro? E vão fazendo esse mapeamento das demandas. Depois vai sentar e vai fazer a elaboração dos projetos com a qualidade necessária. Vai dimensionar, não vai deixar para abrir um edital e daí escrever um projeto. Tem uma frase que a gente usa também, que agora até esqueci o autor, mas que nada é tão inútil quanto fazer muito bem feito, que nem precisava estar sendo feito. É mais ou menos assim a frase. Então, o que significa? Tem muita gente que vê uma fonte de recurso aberta, vou escrever um projeto, mas não alinhou, não comparou se aquilo que está aberto, de fato, vai responder a uma demanda emergencial do teu município. Então, isso precisa ser avaliado com muito cuidado, porque às vezes a gente se empolga, e abrir um edital. Tá, mas eu estou precisando daquilo que esse edital está oferecendo? Porque se eu não estou, eu estou perdendo um tempo que eu poderia estar investindo, escrevendo um outro projeto. Quando tem contrapartida, pior ainda, porque vai destinar um recurso que poderia estar sendo usado para uma questão que realmente é emergencial. Então, cuidar com essas questões, né? Tem que suar no planejamento para não sangrar na guerra, porque depois de um projeto elaborado assim, mais ou menos, é bem complicado remendar, sabe? Então, elaborar projetos e propostas de qualidade, pesquisar as fontes de recurso, criar uma periodicidade, a gente recomenda aqui semanalmente. Então, tem alguns lugares que vocês podem procurar o que está aberto, onde é que tem dinheiro, a gente vai mostrar para vocês. Mas se já quiserem anotar, nós temos ali a Rede Laço da da casa. Rede Laço era da esposa
do ex-governador, né? Ou do governador que está afastado, enfim. Ali tem algumas opções de editais, tem o site Prosas, que é específico para fontes de recurso da área da cultura, e a gente vai trabalhar com vocês aqui hoje, vai abrir rapidamente a plataforma Êxitos, da CNM, que aí ela é um buscador de fonte de recurso específico para os municípios. E vocês têm acesso gratuito a isso, então utilizem. Então, a gente recomenda que vocês acessem as duas outras que a gente falou, o Prosas e a Rede Laço, a maioria das vezes está repetido que já está na plataforma Êxitos, né? Mas se vocês tiverem tempo e interesse em procurar nos 3, também tranquilo. Ter um tempo dedicado da semana para estudar essas fontes de recurso. Então, não é porque você lê o resumo que você está entendendo tudo. Às vezes, no enunciado da fonte, dá a entender que você pode. Aí você vai ler as regras, os pré-requisitos, você vê que você não pode. Né? Então, precisa estudar para conhecer bem a fonte, né? Para depois mandar um projeto. Submeter os pleitos, né? Então, se é num sistema, inserir a proposta e enviar. Se é um ofício, fazer o ofício, enviar o ofício, enfim, submeter os pedidos. Quando é sistema, operacionalizar esses sistemas, compreender desses sistemas, acompanhar. Então, uma vez feito o pleito, tem que acompanhar, não é porque foi pedido que vai deixar no limbo, né? Precisa ter uma planilha de acompanhamento, ou no próprio planner, coloca lá, mandei o projeto essa semana, ou mandei um ofício. Toda vez, daqui 15 em 15 dias, no mínimo, eu vou ligar perguntando como é que tá, se já foi analisado. Então, tem que ter um acompanhamento, não adianta fazer e deixar, tem que inserir numa rotina de trabalho esse acompanhamento. Monitoramento da adimplência do órgão, isso é fundamental. Tá? Tudo isso que a gente está passando aqui, se tem um setor de captação de recursos, já seria atribuição dele fazer tudo isso. Né? Mas vocês, cientes do que é o trabalho de captação, cabe um cafezinho com o teu gestor de convênios aí no município para entender o que disso tudo que ele faz, o que vai ficar a cargo do órgão do município fazer, né? Então, cabe um cafezinho. Mas voltando ali, acompanhar a tramitação, a adimplência, né, monitorar a adimplência, significa ver se as CNDs estão todas ok, se o município não está devendo nenhuma prestação de contas, se lá no DART, por exemplo, quando é estado, está tudo bonitinho, tudo verdinho, né, se na União todas as CNDs estão ok, então precisa ficar acompanhando, ver se o município não está devendo nada, né, de envio de informações, esfinge, aquelas questões todas, para ele estar apto a captar os recursos. Depois, né, desses recursos serem efetivamente garantidos, né, gerir esses processos. Então, se você tem um convênio, por exemplo, você vai ter ali um contrato com o fornecedor, que precisa também ser colocado numa planilha, para você não esquecer que esse contrato tem vigência, né, que esse recurso pode demorar. Então, todas essas questões precisam ser gerenciadas, né? Monitorar os prazos, prestar contas, cultivar parcerias, isso é muito importante, principalmente nos recursos que são incentivados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, né? Não deixar para procurar o patrocinador só quando tem necessidade, ou enfim, criar de fato um relacionamento, sugestões, ter relacionamentos que resultem, por consequência, numa captação, né? E não um processo que tem ali começo, meio e fim e acaba naquilo, né? E outras funções inerentes do captador de recursos. Então, essas são as principais funções. Planejamento das demandas, dos projetos, enfim, a gente teria algumas 3 dicas aqui. Primeiro é identificar dentre aquilo tudo que está lá nos planos, eu tenho as metas do Plano Municipal de Cultura, tenho o que o prefeito prometeu, tenho o que a gente escutou do conselho, o que o conselho quer, mas o que de fato vai virar projeto, né? É aquilo que vocês sentem, a gente compara aqui com dor, né? A maior dor de vocês, aquilo que vocês de fato querem fazer, sente que é prioridade e que se não tiver uma captação de recurso externo, vocês não vão conseguir fazer. Então, para as atividades do dia a dia, de manutenção, enfim, isso geralmente o próprio município dá conta, mas quando vocês vão subir numa linha de captar recurso externo, precisa ser aquilo que de fato dói em vocês, aquilo que faz vocês perder um pouquinho de noite de sono, como que eu vou atrás de resolver essa questão, que é importante e eu não tenho orçamento próprio, né? Dimensionar essas necessidades, o que vocês precisam, ver quem pode ser apoiador. A gente está falando aqui de buscar recurso, e quando a gente fala de buscar recurso, a gente não fala só de buscar recurso financeiro, recurso de parceria, recurso material, recurso de, enfim, né? Então, pensar em que dá alguma coisa, enfim, pensar alternativas, tá? Municípios que têm universidades próximas, parcerias que dá para fazer, enfim. E ter, finalmente, né, essa terceira dica, o portfólio de projetos de vocês. Então, aqui está o meu cardápio, né? Aqui está o meu cardápio, vou apresentar ali para as minhas fontes e o meu financiador vai ter como até escolher projeto. Que bom seria, né?
a gente chegar nesse nível de organização, ter aqui projeto A, B, C, D, e o meu financiador poder escolher dentre aqueles qual que ele quer, de fato, investir. Isso é o ideal dos mundos. Tipos de projetos, né? Então, a gente falou muito em elaborar projetos e a gente apresenta as 3 principais formas, os 3 principais formatos de projeto. Então, o principal deles, que a gente recomenda que seja feito no início, é o primeiro a ser elaborado, é o projeto básico, né? O que a gente chama de projeto completo, a não ser que seja uma obra, né? Aí sim é um projeto básico de engenharia. Mas é aquela proposta estruturada, né? Que tem ali todas as informações, né? Do que você pretende fazer, das suas metas, objetivos, quem que você vai ter de parceria, que indicadores justificam a execução desse projeto, como que você vai avaliar se isso deu certo ou não, qual vai ser o teu meio de verificar isso tudo. Então, esse projeto completo é ideal que vocês desenvolvam na metodologia que vocês optarem. Temos também um modelo de projeto comercial, que é como se fosse um catálogo, é aquele material bonito, ilustrado, objetivo, que você vai apresentar de forma profissional para os seus investidores. Esse modelo é muito utilizado na captação de recurso incentivado também, ou para patrocínio direto, que é onde você apresenta, né, um material limpo, elaborado por um profissional, um design gráfico, que ali tenha tudo muito de forma infográfica, nada de textão, coisas bem específicas. Isso também é uma técnica conhecida e utilizada aí pelos profissionais da área do design, do marketing. Então, a gente só está mesmo apresentando as diferenças. E o terceiro tipo de projeto é aquele projeto específico para um edital. Então, quando você tem um edital, um prêmio ou uma fonte de recurso que já diz exatamente como é esse projeto que ela quer. Então, ela vai te dar um formulário, tá? Então, esses 3 tipos de projetos é o que vocês vão precisar preparar aí, dependendo da fonte de recurso. Lembrando que o primeiro deles é esse primeiro projeto básico completo. Aí abre um edital que tem um modelo próprio deles, mas que com certeza vai ter menos informações, né, do que você colocou lá no teu projeto que tu já tem preparado. Então, o que você vai fazer? Você só vai copiar e colar dentro dos campos específicos. Então, é um trabalho, né, muito organizado, que antecede, né? Então, as chances de você conseguir um recurso de edital é maior quando você já tem as informações previamente organizadas, né? Aqui a gente traz esse material, ele é o Instituto Comunitário da Grande Florianópolis, é uma entidade que trabalha com organizações da sociedade civil, e eles têm muita expertise, muitos profissionais de universidade que atuam, e sempre com as metodologias mais modernas, mais inteligentes na área de projetos e outras áreas também. Aqui a gente só trouxe para ilustrar algumas informações básicas que o projeto de vocês básico, que melhor atende às necessidades, e esse aqui, ele é utilizado numa oficina que o ICOM faz muito legal, mas que ele traz aqui um projeto express bem interessante, né? O nome da iniciativa, o nome do projeto, análise de contexto, público-alvo. Então, aqui é só para ilustrar para vocês as informações mais básicas que deve ter no projeto, tá? Mas lembrando que existem diversas metodologias e formas de escrever. Tipos de recursos, a gente já falou, né? Recursos financeiros, que é o mais visado por vocês e por todos, na verdade. Recursos que é parcerias que dá para fazer. Então, quando a gente pensar em captação, ampliar um pouquinho o conceito, não ficar só pensando no financeiro também, mas às vezes uma parceria bem feita que você faz, ela vai representar e significar um valor também bem expressivo. Chegamos nas fontes, que foi onde o Marquinhos pediu para a gente dar um talento a mais, um carinho aqui, para poder, de fato, apresentar para vocês as alternativas, né? A gente tentou resumir e simplificar, mas aqui estariam elas por tipo, né? Quem que pode apresentar, alguma observação e o prazo de submissão. Tá? A gente tem a Lei Federal de Incentivo à Cultura, como a primeira indicação aqui, que é a mais conhecida quando a gente fala em captação de recursos, todo mundo já logo associa a antiga Lei Rouanet, a atual Lei Federal de Incentivo à Cultura. Quem que pode propor? Isso aqui é uma pergunta bem recorrente para a gente. Ah, a prefeitura pode propor um projeto? Não, a prefeitura, o CNPJ, não pode. Que instituições e agentes culturais? Tá? Então, tanto pessoa física quanto jurídica, desde que tenha uma atuação específica na área da cultura. Ah, mas como é que eu descubro isso? Então, pega o CNPJ, né? Vai ter lá na descrição das atividades, né? O famoso CNAE, Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. Tem o CNAE principal e depois os CNAEs secundários. Então, quando você vai propor hoje um projeto na Lei Federal, se o objeto do teu projeto, ou seja, aquilo que você quer produzir, entregar, executar, tem, né,
o código, se tem ligação com o código do CNAE primário ou secundário da tua instituição. Na prática, o que significa? Eu tenho a Fundação Cultural do meu município, tenho o CNPJ próprio, é uma instituição cultural, eu tenho relatório de atividades e eu provo que eu sou da cultura. Beleza. Só que o teu projeto é sobre música, nenhum CNAE secundário de música. Ele não vai ser aprovado, esse teu projeto. Então, precisa fazer essa adequação. Foi uma mudança até não muito antiga, né? Se não me engano, foi 2019, não me recordo agora, 2018 ou 2019, que foi incluída essa necessidade do CNAE, primário e secundário, estar de acordo com o objeto do projeto. Então, isso precisa ser bem observado. Lá no site do SALIC tem todo o detalhamento, né, de cada CNAEzinho com o tipo de projeto, esse estudo aprofundado, quem for utilizar essa fonte de recurso, identificar exatamente se o que vocês querem está dentro dos códigos ali do teu CNPJ. Se não estiver, altera primeiro isso na Receita Federal para depois mandar, porque senão não vai prosseguir, tá? A gente tem também o Fundo Nacional e o Fundo Estadual de Cultura, a gente colocou os dois aqui junto porque eles teriam uma semelhança ali na forma de repasse, né? Então, o Fundo Nacional e Estadual de Cultura pode participar dos editais que eles são bem culturais. Né? A própria Lei Aldir Blanc foi fruto de um recurso que é do Fundo Nacional de Cultura. Né? Então, cada tipo de certame, né, de concurso, de edital que for feito com recursos desses fundos, ele vai ter regras específicas que precisam ser observadas, né? Então, a gente pode dizer que existe esses dois fundos. Agora, em curto prazo, somente a gente acompanhando a publicação dessas fontes para saber se isso vai ser uma realidade para a gente, né? Mas o exemplo mais próximo que a gente tem para dar ali foi os recursos, né, do edital Elizabeth Anderle, do próprio Aldir Blanc, enfim, né? A gente fica sabendo disso olhando no site da Secretaria Nacional de Cultura e da Fundação Catarinense de Cultura, além da plataforma que a gente vai explicar para vocês como é que operacionaliza ali a plataforma Êxodos. Temos as transferências, que é uma das melhores oportunidades para vocês. Tá? É aqui nessa opção que vocês vão encontrar as alternativas de curto prazo para as questões mais emergenciais de vocês, seja custeio, seja investimento. O que são as transferências voluntárias da União? Então, de tudo que arrecada no Brasil de tributo, a gente sabe que fica concentrado a maior parte na União. Isso é transferido para os municípios pelas transferências legais, que são as da saúde, educação, né? As transferências constitucionais, né? Que são saúde, educação, e temos as transferências legais, que são recursos da Defesa Civil, específicos de legislações. E tem aqueles recursos que são voluntários, ou seja, a União repassa se pode, se tem orçamento, se quer, enfim. E desses recursos voluntários, a gente tem como principal forma de recurso voluntário da União as emendas parlamentares. Então, não é à toa que a gente colocou aqui, porque tem uma alteração nesse tipo de emenda. A gente teve, em dezembro de 2019, tá, uma alteração da Constituição brasileira que passou a incluir uma forma mais flexível, muito menos burocrática de transferência especial. Então, de forma geral, né, vou tentar ser mais didático possível aqui, cada senador e deputado federal tem, por ano, em média, de 15 a 17 milhões para destinar em emendas. Por que se chama assim? Porque tem o Orçamento Geral da União e eles propõem emendas, né? Alterações que beneficiem diretamente as instituições e os municípios que eles indicarem. Então, metade desse valor que cada deputado e senador tem, que a gente falou, esse ano de 2021, tem que ser incluído em ações da saúde, né? Mesmo assim, sobra muito recurso. Então, como os deputados costumam fazer? Dividir em pequenas fatias. Então, eles vão mandar 200 mil para o município, 500 mil para o outro, 150 para outro, e assim eles vão dividindo e mandando para vários municípios do estado de Santa Catarina. Como que vocês solicitam isso? Como que vocês se posicionam frente a isso? Chegando com antecedência. Então, a primeira pergunta que sempre fazem é: quando que eu preciso pedir essa emenda? Na verdade, é o prefeito que solicita, né? Através de um ofício, de uma visita, ele faz esse tipo de abordagem. Então, cabe a vocês identificar o que vocês precisam,
sentar com o prefeito e dizer, ó, prefeito, a gente precisa construir uma casa da cultura, está aqui o orçamento, a gente está imaginando que vai custar 700 mil, por exemplo, e a gente precisa dessa emenda. E aí o prefeito vai fazer contato com esse parlamentar e vai solicitar esse recurso a qualquer época do ano. O pedido da emenda não tem um prazo específico para ser feito. A grande confusão que ocorre é em relação aos prazos. Então, por exemplo, esse ano o orçamento está muito atrasado. Então, o deputado tem até 15 de maio, mais ou menos, para confirmar a todos os municípios que ele quer destinar recursos de emenda. Isso está atrasado, geralmente acontece lá em fevereiro. Mas é um prazo que o deputado tem, não significa que o prefeito tem que pedir lá na boca do gol. Então, assim, quem chegar primeiro, né, vai ter esse tipo de prioridade. E, claro, se foi feito o pedido, depois vai monitorando, vai acompanhando, né, vai visitando, vai nutrindo essa relação para que aquilo efetivamente se concretize, né? Mas, assim, de forma bem simples, seriam esses dois tipos de emenda que se tem. Então, do governo federal, tem os recursos voluntários, a emenda com finalidade definida continua existindo, só para esclarecer. A emenda hoje que o prefeito vai pedir, ela pode ser com finalidade definida, como está aqui, ó, ou seja, ela vai ser um convênio ou um contrato de repasse, por meio da plataforma Mais Brasil. Então, o deputado continua tendo as duas formas de mandar dinheiro como emenda parlamentar, o deputado ou o senador, né? Pode ser uma emenda com finalidade definida. Se for custeio, isso vai ser um convênio na plataforma Mais Brasil, com todas as regrinhas dessa legislação, ou se for obra, vai ser um contrato de repasse. Como mandatária, ali vai ter a Caixa Econômica, então vai ser feito esse tipo de instrumento. Só que agora, a gente quis deixar claro aqui para vocês que tem uma opção mais fácil, que é a emenda parlamentar especial, que não vai ter contrato com a Caixa Econômica, que não vai ter convênio na plataforma Mais Brasil, vai ter apenas um registro na plataforma Mais Brasil. Então, o município vai receber lá ou para custeio ou para investimento e vai poder gastar o recurso como se do município fosse, porque de acordo com essa alteração da legislação em dezembro de 2019, passa a ser recurso do município. Tem apenas duas vedações ali, que é para pagamento de pessoal, pagamento de questões ali de tributárias, mas no mais, tudo pode ser executado, né, sem ter que passar pela Caixa Econômica. E vai seguir o cronograma da União, tá? Então, se for um programa do Ministério ou uma emenda com finalidade definida, vai ter o programa lá na plataforma Mais Brasil, vai ter um cronograma, uma data para ser enviado, enfim. E se for uma emenda especial, vai chegar na conta da prefeitura e a prefeitura vai gastar como quiser e depois só informar no que foi gasto, tá? Também por meio da plataforma Mais Brasil. Tem um módulo específico para isso, que foi criado ano passado, no início do ano passado, que é o módulo de transferência especial. Patrocínios e parcerias, né? Algumas empresas fazem isso com frequência, né? A gente também consegue ver na plataforma Êxitos, mas também no Prozas, editais específicos, né? Ou para destinação de recurso de renúncia fiscal federal, ou para patrocínio direto. Então, a gente costuma ver, sim, alguns editais de patrocínio e parcerias, né? Tanto para prefeituras, quanto para instituições culturais, agentes culturais, e vão ter regras ali específicas, cronogramas específicos de cada fonte, né? Mas geralmente é para as questões de lei de incentivo. Assim, empresas grandes que tributam em lucro real, elas têm tendido mais a se organizar com programas próprios para recebimento de projetos, né? Porque como financiadores de lei de incentivo acabam sendo muito assediadas e criam esses programas para organizar melhor o processo, para dizer para os seus solicitantes de apoio potencial que investem em área X ou Y, enfim. Então, é sempre importante identificar também. Digamos, vocês têm um projeto aprovado lá na Lei Federal de Incentivo à Cultura. Não vão às cegas na empresa. Se deem ao trabalho de estudar essa empresa antes, identificar, porque se ela está dizendo no site dela
que ela só aprecia projetos de meio ambiente, não vão propor cultura. Ela já está dizendo a forma que ela trabalha. Então, identificar bem os financiadores potenciais, se preparar, né? Isso tudo faz parte do trabalho profissional de captação de recursos. E com argumentos, né? E com informações técnicas, né? Não se aventurar, porque isso pode comprometer não só o projeto de vocês, a instituição de vocês, mas também o trabalho de um profissional de captação de recursos de verdade, né? Temos aqui prêmios e editais federais e estaduais, que é o que a gente já colocou, né? A gente só dividiu aqui, mas geralmente eles saem dos fundos, né? Fundo estadual, fundo nacional, né? Transferências voluntárias de Santa Catarina. Então, assim como temos as emendas federais especiais, Santa Catarina também instituiu o mesmo processo, se valendo, né, dessa alteração na Constituição. Então, hoje, todos os deputados estaduais de Santa Catarina, eles têm também em torno de 6 a 7 milhões para fazer a divisão entre os municípios. E agora, a possibilidade que foi colocada é essas emendas especiais. Então, também não vai ter mais programa, nem convênio de TR lá no CIGEF. Vai ser esse repasse para conta específica do município, e o município vai gastar, obviamente, como se dele fosse, observando algumas recomendações do Tribunal de Contas. Então, a gente tem também essas documentações, os gestores de convênio já receberam também, que é todas as regrinhas de como depois apresentar uma apresentação de contas, enfim, mas só para dizer que a gente deu destaque aqui. Temos emendas especiais, tanto federais quanto do Estado, e isso significa a eliminação de convênios, é dinheiro direto, porém, para ser gasto dentro das normas da administração pública, né? Ele não fica isento das normas gerais, das regras gerais da administração pública, só fica isento de ser um convênio, né? E aí é mais tranquilo, porque a gente sabe que a tramitação dos convênios às vezes não transcorre, né, de uma forma tão tranquila, às vezes há demora nos repasses, burocracias, dificuldades, que esse tipo de transferência especial visa aí a suprir. Tá? Então, hoje seriam duas fontes bem importantes de curto prazo para vocês. É recurso que vai chegar dentre 8 meses, no máximo um ano, nem isso, para vocês executarem o que vocês precisam, tanto de custeio quanto de investimento. Quando a gente fala em captação de recursos no município, também é importante observar que não precisa ser só daquilo que a prefeitura pode captar. Vocês podem e devem ser um agente multiplicador para os agentes culturais da cidade de vocês. Então, ficar atento às fontes. De repente, aquilo não serve para a minha fundação, para a minha prefeitura, mas serve para a organização cultural das artesãs ou do teatro. Ficar atento, criar essa rede de intercâmbio de informações, que é bem importante, né? Então, aqui a gente colocou o Fundo da Infância e da Adolescência, o Fundo do Idoso, para os municípios que estão começando a criar, que também funciona através da renúncia fiscal do imposto de renda, capacitar essas pessoas, passar informação, né, essas instituições que podem promover projetos culturais para crianças, adolescentes, idosos. Então, começar a criar essa rede, independente aonde o dinheiro da cultura for aplicado, é de cultura que a gente está falando dentro do município. Então, se vocês conseguirem, além das questões da captação da própria instituição de vocês, também criar essa rede de repasse de informação para os agentes culturais locais, é muito legal. Né? E, claro, tem aqueles municípios que conseguem oferecer formação, fazer um trabalho mais amplo, é melhor ainda. Né? Temos o FRBL, que é o Fundo para a Recuperação de Bens Lesados. A gente sempre fala dele porque a gente viu acontecer na nossa região e foi muito legal, né? Então, para a área da cultura, ele abrange, né, questões de meio ambiente e patrimônio histórico, direito do consumidor. Então, o Fundo de Recuperação de Bens Lesados, a gente, em vez de ficar falando, nós vamos passar um videozinho de 1 minutinho. Mas ele é bem importante, assim, porque ele traz um esclarecimento e é uma fonte, assim, que a gente viu ser usado. Então, funciona
né? Não tem interferência política, é uma fonte técnica. Então, bons projetos com certeza serão aprovados. E ela serve tanto para as prefeituras quanto para as organizações da sociedade civil, né? Cristo consegue passar para a gente, que eu acho que eu não vou conseguir aqui. Só um pouquinho, tá? Eu vou abrir aqui o link. Cris, eu acho que eu vou conseguir, pera. Pessoal, vocês escutaram o som? Só me confirmem se sim. Não, Adri, saiu o som. Não. Não? No Não. início ali, não? Não. Não, né? Marquinho, não sei se tu está com acesso também, te mandei ali no WhatsApp. Vou tentar aqui. Tá. É o do Beco da Carioca ali embaixo. Financia projetos que atendem a interesses da sociedade catarinense. Funciona assim: o dinheiro de condenações, multas e acordos judiciais e extrajudiciais devido a danos causados em áreas como meio ambiente, consumidor É o de baixo. e patrimônio histórico é depositado na conta do fundo, presidido por um procurador de justiça, representante do Ministério